Essa é uma das cidades mais especiais do mundo, fundada como Bizâncio, rebatizada como Constantinopla e hoje conhecida como Istambul. A cidade já foi capital de 3 grandes impérios, romano, bizantino e otomano. Ao longo de mais de 2000 anos, ela se transformou em um dos centros culturais, religiosos e comerciais mais importantes da história. É a única cidade do planeta que está em 2 continentes, Europa e Ásia, separados pelo Estreito de Bósforo, uma localização estratégica que ajudou a moldar a sua importância ao longo dos séculos. Mas Istambul não é só passado, é uma cidade viva e intensa onde mesquitas históricas dividem espaço com cafés modernos, mercados centenários com ruas movimentadas e onde a tradição e a contemporaneidade convivem o tempo todo. Neste vídeo eu vou te levar por alguns dos principais pontos dessa cidade fascinante. De ícones como a Hagia Sophia e a Mesquita Azul, até experiências que mostram o dia a dia de quem vive aqui. Mais do que conhecer lugares, este é um roteiro para entender Istambul, uma cidade que não se explica completamente ou facilmente. Uma ponte entre diferentes universos, passado, presente e futuro, Europa e Ásia. Sejam bem-vindos a Istambul. E começamos o nosso roteiro aqui em Istambul, no Sultanahmet, o lugar mais turístico da cidade. Aqui atrás temos a Hagia Sophia e do outro lado temos a Mesquita Azul. E vamos começar a nossa visita pela Hagia Sophia. Gente, uma dica muito importante, dá para comprar a entrada da Hagia Sophia aqui por esse QR Code, tá? Só que custa 50 euros por pessoa, tá? Realmente é muito caro. Porém, no Get Your Guide tá 179 reais por pessoa. Então vale muito a pena comprar pela Get Your Guide. Também você não precisa enfrentar filas, tá? E do que você comprar direto aqui nesse QR Code. O link para você reservar da Get Your Guide tá aqui na descrição do vídeo. E aí, gente, depois de comprar pela Get Your Guide, precisa vir aqui no Hagia Sophia Experience para poder retirar o ingresso aqui na bilheteria, tá? Deu R$ 179, que dá mais ou menos uns 30 euros, ou seja, uma economia de 20 euros, né? Então valeu super a pena comprar pela Get Your Guide. A Hagia Sophia é um daqueles lugares que atravessam séculos e continuam impressionando. Construída no ano de 537 durante o Império Bizantino, ela foi por quase 1000 anos a maior catedral do mundo, um símbolo do poder e da sofisticação do imperador Justiniano I. Ao longo da história, a Hagia Sophia mudou de função algumas vezes. Começou como basílica cristã ortodoxa, se transformou em mesquita após a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Virou museu no século XX e desde 2020 voltou a funcionar como mesquita. Cada uma dessas fases deixou marcas visíveis no interior do edifício. Um dos grandes destaques é a sua imensa cúpula central. Com mais de 30 metros de diâmetro, parece flutuar sobre o espaço. Ao redor dela, uma das grandes joias, mosaicos bizantinos, dividem a atenção com elementos islâmicos, como grandes medalhões com caligrafias árabes. Um encontro raro entre duas tradições religiosas e artísticas. Hoje, a Hagia Sophia é considerada um dos monumentos mais importantes do mundo e faz parte do conjunto histórico reconhecido pela Unesco. E o lugar vai muito além de um ponto turístico, ela é um retrato vivo das transformações culturais, religiosas e políticas que moldaram a Turquia ao longo dos séculos. Agora, infelizmente, gente, tem esses andaimes aqui que atrapalham bastante a visão, tá? E como a Hagia Sophia foi reconvertida para mesquita pelo atual presidente aqui da Turquia, a parte inferior, onde tinha um mármore lindíssimo, foi toda recoberta com esse carpete azul, porque ela voltou a ser uma mesquita e voltou a ser um lugar de orações. Então, antes a gente via um mármore lindíssimo lá embaixo e hoje a gente não vê mais. E pelo que eu estou percebendo,
lá embaixo só entram homens, nenhuma mulher passando lá embaixo, tá? Então tenham essa informação em mente quando vocês forem visitar, porque infelizmente parece que nem todo mundo vai poder visitar a parte inferior, e mesmo que se puder visitar, os andaimes atrapalham bastante, obstruem bastante a visão e não tem mais a beleza que tinha por conta do mármore que revestia o chão. Eu tenho imagens aqui no Voo na Janela de outra visita que eu fiz antes da reconversão, eu vou colocar aqui para vocês verem como era. Gente, como eu disse, ela voltou a ser uma mesquita, então o povo tá lá embaixo, olha, na hora da reza. Tá vendo? E uma pena esses andaimes, né? Mas isso é para conservação dela, né? Restauração é importante. Gente, essa é a minha quarta visita aqui na Turquia, tá? E uma coisa que eu tô percebendo é que os preços aqui estão, assim, extremamente inflacionados. Olha, vou dar um exemplo para vocês, que em 2020, eu tô colocando aqui a imagem para vocês verem, eu paguei 18 liras no ônibus pro aeroporto. E ontem eu paguei 315 liras no ônibus do aeroporto, a mesma linha que eu peguei no final de janeiro de 2020, ou seja, 17 vezes mais caro do que foi em 2020. A própria entrada da Hagia Sophia, na época eu paguei o equivalente a 10 euros e hoje está custando 50 euros. No Get Your Guide foi um pouquinho mais barato, no Get Your Guide foi equivalente a uns 30 euros, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem visitar, é melhor comprar pelo Get Your Guide, o link está aqui na descrição do vídeo, do que comprar na bilheteria, que vai ser bem mais caro. A visita já foi bem mais interessante quando a Hagia Sophia era um museu. Hoje, como ela virou mesquita novamente, a gente não consegue acessar todas as áreas. Eu, por exemplo, que não sou muçulmano, não posso descer até a parte inferior, né? E mulheres também não. A gente só consegue visitar a parte superior da Hagia Sophia. Bom, gente, agora vamos visitar a Mesquita Azul, né, que é a principal mesquita da Turquia, né, uma das principais do mundo. Existem algumas regras para visitar. Homem precisa usar calça comprida e pode usar camiseta como a minha. Mulher precisa cobrir a cabeça. E os avisos sobre as regras de vestimentas já ficam nas entradas da Mesquita Azul. E a visita é gratuita. E aproveitem, pois como hoje em dia tudo em Istambul é cobrado, eu acho que não vai demorar muito para começarem a cobrar a entrada da Mesquita Azul. A mesquita também é conhecida como Mesquita do Sultão Ahmed, daí vem o nome Sultan Ahmed, construída no início do século 17 durante o reinado do Sultão Ahmed I. Ela foi pensada para rivalizar com a grandiosidade da Hagia Sophia, que fica logo em frente, e conseguiu, com suas 6 torres, algo muito raro na época, pois só a mesquita de Meca tinha suas 6 torres, e sua sequência de cúpulas. A mesquita domina a paisagem da região do Sultan Ahmed. Aproveite para conhecer o pátio externo, que é muito lindo, e precisa tirar os sapatos para poder entrar. Ela é linda por fora, mas é no interior que ela revela sua maior beleza. O apelido de Mesquita Azul vem dos mais de 20 mil azulejos de cerâmica Snik em tons de azul, que revestem as paredes, além dos vitrais azulados que criam uma atmosfera única, especialmente quando a luz natural atravessa os vitrais.
Além da beleza, a mesquita continua sendo um espaço religioso ativo, recebendo fiéis diariamente para as orações. Por isso, a visita exige alguns cuidados, como respeitar o horário das orações e o código de vestimenta. E saindo da Mesquita Azul, aqui nós temos o Hipódromo de Constantinopla. Ali na frente, a Fonte Alemã. Aqui nós temos o Museu da Hagia Sofia. E aqui nós temos 3 colunas muito importantes aqui para a história da Turquia. Esse obelisco foi construído para ficar no Templo de Karnak em 1490 a.C. No ano de 390, Teodósio trouxe ele aqui para Istambul, né, antiga Constantinopla, e ergueu aqui no centro do hipódromo. Só que ele era formado por 3 partes. Isso que a gente está vendo aqui é apenas a ponta dele, que é a parte que sobreviveu. E ele é de granito rosa. E assim, a impressão que a gente tem é que isso foi feito, sei lá, ontem, porque parece muito novo. Os desenhos, né, os hieroglifos, né, são assim, perfeitos, é intacto isso daqui, é impressionante a conservação. E assim, o Templo de Karnak fica em Luxor, no Egito, e trouxeram isso até aqui, em hoje Istambul, antiga Constantinopla. E essa aqui na frente é a Fonte Alemã, foi construída pelos alemães, né, foi um presente da Alemanha, né, para a Turquia, né, ela é construída em estilo bizantino e foi feita em 1898. E também é um dos pontos turísticos aqui do Sultanahmet. Olha, essa é a Fonte Alemã. Agora é o seguinte, vamos descer em direção ao Bósforo para dar uma passadinha no Parque Guliani e depois a gente vai em direção ao Bósforo, a Ponte Gálata, antes de encerrar o nosso primeiro dia aqui em Istambul. E nós viemos em um desses restaurantes tradicionais comer uma coisinha leve, desses que a gente senta no chão, olha, nessas mesinhas mais baixas. Olha só que legal, muito legal, né? Bem tradicional, ó. Senta assim, ó. E aí eu pedi um guzleme, né? Que é essa panqueca, tipo uma panqueca, né? Turca, 375 liras. E para beber um suco de romã, 375 liras também. Olha, isso aqui é muito bom, é bem levinho, sabe? Eu queria uma coisa mais leve para não pesar muito, afinal de contas a gente vai andar bastante ainda hoje. E assim, gente, isso aqui é delicioso, podem pedir que não tem erro. E, gente, esse aqui é o Parque Guliani, tá? Aqui fica os fundos do Palácio Topkapi. E daqui a gente tinha uma vista muito legal do Bósforo. Antes deles colocarem esse muro de metal aqui, a gente tinha uma vista muito bacana daqui. Hoje dá para ter uma vista um pouco parcial, né? Mas antes era mais legal, a gente conseguia chegar mais perto ali e ver o Bósforo todo daqui, que é uma imagem muito bacana. O parque é muito legal, vale a pena colocar no roteiro de vocês. Fica do ladinho do Sultanahmet, então assim, vem a pé, 5 minutinhos de caminhada e vocês já chegam aqui.
E aí, gente, saindo do Parque Guliani, a gente chega aqui nesse outro parque na beira do Bósforo, é o Sarayburnu. Esse parque, inclusive, ele não existia da última vez que eu estive aqui. Isso aqui era só uma área bem abandonada na beira do Bósforo e hoje virou um parque muito legal e recomendo muito a visita porque ficou super legal o lugar. E é o seguinte, lembra que eu disse no começo do vídeo que Istambul fica entre a Ásia e a Europa? Pois bem, aqui nós estamos na Europa e ali já é a Ásia. Olha só, deste lado a Europa e do lado de lá o continente asiático. É um lugar que você consegue no mesmo dia estar em dois continentes diferentes. É muito interessante. E o passeio de barco pelo Bósforo é um daqueles passeios obrigatórios para a gente fazer aqui em Istambul. Eu vou fazer, obviamente, não hoje, porque eu fico 3 dias cheios aqui na cidade. Então eu vou sim mostrar para vocês ao longo deste vídeo como é o passeio de barco aqui pelo Bósforo. No fim do dia, eu recomendo que você vá até a ponte mais icônica de Istambul, a Ponte Gálata. Ela já teve várias versões. A primeira estrutura no local foi construída em 1845, durante o período do Império Otomano. Desde então, a ponte foi reconstruída algumas vezes e a versão atual foi inaugurada em 1994. É muito lindo ver o vai e vem dos barcos, especialmente no fim de tarde, e o pôr do sol daqui é muito especial. Mas se você quiser elevar um pouco mais a sua experiência, recomendo seguir até a Torre Gálata, de onde temos o mais belo pôr do sol de Istambul. Ela foi construída no século XIV pelos genoveses e já teve diferentes funções ao longo da história, incluindo posto de observação e até prisão. Com cerca de 67 metros de altura, ela se destaca no horizonte da cidade. Hoje, a Torre Gálata é uma das atrações mais visitadas de Istambul, portanto, compre a sua entrada com antecedência pelo Get Your Guide. Vai ser mais barato que comprar na hora e você ainda evita longas filas, especialmente no fim de tarde. E a vista? Ah, essa é sensacional! Lá de cima vemos o Bósforo e o Chifre de Ouro, o braço de mar que corta Istambul e tem papel fundamental na história da cidade. Uma entrada natural que se conecta ao Estreito de Bósforo, formando um porto seguro que foi essencial desde a época do Império Bizantino. Foi ali que navios se atracaram por séculos, ajudando a transformar Istambul em um dos centros comerciais mais importantes do mundo. Começamos o nosso segundo dia em Istambul, indo para o Gran Bazar. Ele foi fundado no século XV, pouco depois da conquista otomana de Constantinopla. É considerado um dos mercados cobertos mais antigos e maiores do mundo. São mais de 60 ruas internas e milhares de lojas, formando um espaço que, ao longo dos séculos, se tornou um dos principais centros comerciais da região. Caminhar pelo Gran Bazar é uma aventura. Em meio à gritaria dos vendedores, encontramos tapetes, especiarias, joias, cerâmicas, muitas bugigangas made in China e luminárias tradicionais. E, gente, olha que coisa linda isso daqui. Eu vou levar uma dessa pro Brasil, tá? Eu já tenho uma em casa, mas eu realmente preciso de outra, porque elas são, assim, lindíssimas. E o preço eu não achei tão caro. Uma desse tamanho aqui, olha,
custar 750 liras, que dá mais ou menos uns 90 reais. Eu vou levar uma maior, uma mais ou menos desse tamanho aqui, que eu acho que vai ficar legal lá em casa. Mas além das compras, o Gran Bazar também carrega uma forte tradição cultural. A negociação faz parte da experiência, assim como o contato direto com os vendedores, que mantém viva uma forma de comércio que atravessa gerações. Se você olhar alguma peça por mais de 2 segundos, algum vendedor vai te abordar para fazer negócio. É uma insistência que pode ser até interpretada como assédio, já que muitas vezes os vendedores passam um pouco dos limites e pegam os visitantes pelo braço para levar até as lojas. Mas independente disso, visitar o Gran Bazar é mergulhar em uma das essências de Istambul, um lugar tão histórico e importante para a cultura turca, onde o passado e o presente se encontram em meio ao movimento constante de um dos mercados mais fascinantes do mundo. Às vezes pode parecer caótico, mas tem que visitar para sentir essa energia. Bom, gente, agora nós estamos indo em direção ao Bósforo. Nós vamos fazer um passeio, né, de barco no Bósforo, que é um passeio assim, bem obrigatório para fazer aqui em Istambul. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o Gran Bazar. Eu acabei não fazendo muitas imagens porque eles não gostam, né, que a gente faça imagens. A não ser que você compre. Nos lugares onde nós compramos, eu acabei fazendo imagens e tá tudo certo. Mas, tipo assim, chegar lá só pra fazer fotos ou vídeos, os caras não gostam. Nós paramos pra comer, né, antes do Bósforo. E aí primeiro sempre vem uma cesta de pães. Esse aqui tá delicioso, bem quentinho. E um molho, uma pastinha. Esse aqui é um molho de iogurte. Esse aqui é um molho de pimentão. Quer dizer, entre outras coisas tem pimentão. E levemente picante. Então geralmente isso aqui vem, na maioria das vezes é cortesia. Pedimos essa... tipo uma pizza tradicional deles, e eu pedi de queijo com pepperoni, e a Manu pediu de que mesmo? De carne de cordeiro. Carne de cordeiro. Olha que coisa linda isso daqui. Nossa, bom apetite pra gente, viu? Vamos comer bem. Deixa eu falar com vocês, o primeiro barco que nós paramos para ver o preço do passeio estava cobrando 20 euros, muito caro, não aceitem. Já no segundo barco, eles estavam cobrando 250 liras, que dá mais ou menos uns 31 reais, ou seja, uma diferença assim considerável, né? 20 euros dá o que? 120 reais mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 120 reais, né? E esse custou o equivalente a 31 reais. Lembrando que quando eu estive aqui da última vez em 2020 e eu fiz esse mesmo passeio, eu paguei equivalente a 12 reais. Para vocês verem como a inflação aqui na Turquia está altíssima. E não só a questão da inflação, eu acho que eles estão realmente assim, praticando preços exorbitantes mesmo, sabe? Para faturar alto. Mas se vocês quiserem reservar o passeio pela internet, também tem passeio no Get Your Guide, tá? Tá um pouquinho mais caro no Get Your Guide, tá o equivalente a 42 reais, tá? O bom é que você não vai precisar negociar. O link também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Os passeios saem todos daqui, do lado da Ponte Gálata. A Torre Gálata ali na frente, tá vendo? Então assim, só vir aqui perto da ponte e ver qual vai estar com um preço mais interessante, e o passeio tem 1h30 de duração. E ao contrário do que muita gente pensa, a Turquia não é um país islâmico, apesar de ter muita influência islâmica no governo do país. Mas quase toda a população é muçulmana, por isso essa religião acaba regendo muitos costumes aqui na Turquia, né? Como a hora da reza, que acontece 5 vezes ao dia.
O passeio de barco pelo Estreito de Bósforo é uma das experiências mais interessantes para entender a geografia de Istambul e também uma das mais bonitas. Ligando o Mar Negro ao Mar de Mármara, o Bósforo é a linha que separa e ao mesmo tempo conecta Europa e Ásia. Sim, estamos literalmente navegando entre dois continentes em um dos raros lugares do mundo onde isso é possível. Ao longo do trajeto surgem palácios otomanos, como o Palácio Dolmabahçe, um dos mais belos da Turquia. Também vemos fortalezas antigas, mesquitas à beira d'água e bairros que mostram um lado mais residencial e tranquilo de Istambul. Tudo isso com uma perspectiva completamente diferente de quem está na Terra. O passeio também revela a dimensão da cidade e a importância estratégica do Bósforo ao longo dos séculos, uma rota fundamental para o comércio e para o controle entre dois continentes. Se possível, escolha fazer o passeio mais perto do fim do dia, já que a luz dourada transforma completamente a paisagem. Neste dia, o tempo estava meio nublado, mas foi melhorando ao longo do passeio. Essa foi a terceira vez que eu fiz esse passeio e sempre vou recomendar. Bom, saímos do passeio de barco, agora a gente vai andar até ali a Ponte Galata pra gente passear pela ponte, né, mostrar pra vocês. E também já estamos chegando aqui no fim do dia, né, o sol já tá quase se pondo. Ó, e aqui embaixo da ponte tem vários restaurantes, a maioria é de pratos com peixe, né, afinal de contas estamos aqui na beira do Bósforo, tá? E essa aqui é a ponte, tá? E aqui temos um belíssimo pôr do sol hoje aqui em Istambul, para encerrar o nosso segundo dia aqui na cidade. E antes de voltar para o hotel, uma passadinha no Spice Bazaar, ou Bazar Egípcio, que é um dos mais tradicionais mercados de Istambul e o meu favorito. Construído no século XVII durante o Império Otomano, ele fazia parte de uma importante rota comercial de especiarias vindas do Oriente, especialmente do Egito, daí seu nome alternativo. Ao longo dos séculos, ele se consolidou como um dos principais centros de comércio de temperos, ervas e produtos típicos da região. Além dos temperos, você encontra doces turcos, chás, frutas secas e uma infinidade de sabores locais. Ele é menor e mais organizado que o Gran Bazar. Digamos que o Bazar das Especiarias é mais direto, mas não menos interessante. Perfeito para quem quer mergulhar na cultura gastronômica turca. E certamente um lugar que eu recomendo muito a visita.
Eu comecei o terceiro dia em Istambul visitando o Palácio Topkapı. O palácio é um dos lugares mais importantes para entender a grandiosidade do que foi o Império Otomano em Istambul. Construído no século XV, logo após a conquista de Constantinopla, o palácio foi a residência oficial dos sultões otomanos por cerca de 400 anos. O palácio também funcionava como centro político e administrativo do Império. O Palácio Topkapı, na realidade, é um enorme complexo com vários palácios que estão divididos em pátios, cada um com funções específicas, além de áreas como o harém, onde vivia a família do sultão, as amantes e o tesouro imperial, que guarda peças valiosas, joias e relíquias históricas. Uma das coisas mais interessantes do Topkapı é justamente essa sensação de cidade dentro da cidade, com construções que se espalham ao longo de jardins e mirantes com vista para o Bósforo. Parece uma enorme vila luxuosa ou uma cidadela, muito diferente do vai e vem das ruas sempre cheias de Istambul. Hoje o palácio funciona como museu e é considerado patrimônio mundial pela Unesco. E a entrada pode ser comprada na bilheteria por 55 € ou pelo Get Your Guide através deste QR Code que está aparecendo na tela por 47 €. Um bom desconto, e você também pode comprar a entrada combinada com a Hagia Sophia ou as cisternas da Basílica. A visita ao Topkapı é bem interessante para a gente conhecer como viviam e governavam os sultões de um dos impérios mais influentes da história. Você pode combinar a sua visita com as cisternas da Basílica. Desta vez eu não visitei, e essas imagens foram gravadas em 2020, durante a minha última visita. Construída no século VI, durante o reinado do imperador Justiniano I, ela fazia parte de um sofisticado sistema de armazenamento de água do Império Bizantino. É um lugar bastante curioso de Istambul, e as entradas podem ser compradas pelo QR Code ou link que está na descrição do vídeo. Depois de uma manhã chuvosa, o sol resolveu aparecer e o dia ficou lindo. Uma despedida perfeita para minha última tarde em Istambul. Eu peguei um ônibus de 2 andares para fazer um city tour e também para visitar um lugar muito especial na cidade. E este aqui, meus amigos, é o Palácio Dolmabahçe, uma das mais importantes joias históricas e arquitetônicas da Turquia. Ele foi construído em 1843, ou melhor, começou a ser construído em 1843, pelo sultão Abdülmecid I, e ele marca a transição da arquitetura otomana que predominou aqui nessa região para um estilo um pouco mais europeu. A entrada custou 1.800 liras, que dá mais ou menos uns R$225, e o passeio de ônibus custou também mais ou menos isso. E o palácio, ele fica aqui nas margens do Bósforo, ainda no lado europeu. Quando a gente faz o passeio de barco, igual que eu fiz ontem, a gente vê o palácio de longe, né? Eu já fiz esse passeio de barco 3 vezes, mas eu nunca tinha visitado o palácio, né? A gente passando de barco, a gente vê, mas dessa vez agora eu vim matar minha curiosidade e visitar o Palácio Dolmabahçe. Mas realmente, gente, que coisa linda! A suntuosidade é tão grande que, assim, essa construção enorme aqui na frente, gente, isso aqui é só um portão de entrada, tá? Um dos portões de entrada do palácio, tá? Então, assim,
pelo portão de entrada, muito singelo, a gente imagina que o sultão não poupou recursos para construir essa obra gigantesca. E detalhe, isso aqui que a gente está vendo é só uma das laterais do palácio, tá? Ele vai até lá na frente, é muito, muito, muito grande. E tamanha suntuosidade, gente, é porque ele foi construído para substituir o Palácio Topkapı, que fica lá do lado da Hagia Sofia, que até então era o palácio dos sultões otomanos, né? E, curiosamente, foi aqui que o Atatürk morreu, né? O presidente lendário que a Turquia teve. Querem mais alguns pequenos absurdos? São 14 toneladas de ouro que foram usadas para decorar o Dolmabahçe. Ele tem 45 mil metros quadrados, assim, é gigantesco. Coloque na lista 285 cômodos, 46 salões e 68 banheiros. Infelizmente eu vou ficar devendo as imagens para vocês, pois lá dentro não podemos filmar e nem fotografar. Bom, gente, realmente não pode filmar lá dentro, tá? Mas olha, sem sombra de dúvida, foi um dos palácios mais bonitos que eu já visitei. A gente visita o Palácio Principal e o Harém do Sultão. Assim, escandaloso de tão bonito, tá? Não sei se tem imagens na internet que vocês possam ver, mas vale a pena vir, realmente vale muito a pena visitar, porque é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Depois do palácio, voltamos para o ônibus turístico e aqui fica uma lição: não confie no trânsito de Istambul. Ficamos 2 horas presos neste ônibus. Só foi interessante pois ele atravessa o Bósforo para o lado asiático e eu conheci um lado de Istambul que era novo para mim. Mas se for só por isso, você pode atravessar de outras maneiras, como de barco ou de Uber. Essa foi minha 4ª visita a Istambul, que para mim é uma das cidades mais fascinantes do mundo e que certamente eu vou voltar mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.